alguns meninos aí. Nossa live de hoje, para trazer algumas informações aí, já que de quarentena, a comunicação ela vai ser cada vez mais virtual. É importante também que a gente tire proveito desses momentos para que a gente possa estar cada vez mais se aprimorando. Uma delas vai ser que todas essas ferramentas que a gente vem utilizando e outras aí sobre videoconferência, enfim, a gente vai poder utilizar no futuro, assim que a gente voltar às atividades normais, para conversar com os trabalhadores, às vezes nas escolas, nos clubes, enfim, em locais que às vezes a gente não tem acesso, mas que eles estão com dúvidas, pode fazer então essa videoconferência, a gente vai explicar no futuro aí como fazer, vamos deixar os links, os canais que nesse momento estão sendo muito úteis e que no futuro pode continuar nos ajudando e muito, né, nas assembleias, enfim, de forma muito mais real em tempo aí. Vamos ver o que o pessoal está mandando aí de informação. Lembrando que depois aí o Dr. João também vai estar ao vivo, assim que a gente terminar essa live aqui, para estar trazendo dúvidas e informações. É importante então, também lembrar que depois dessas duas lives, a minha e a do Dr. João, a gente vai fazer então a edição e coloca no YouTube, tá? Todas as outras lives já estão no YouTube. A gente está conectado aí. Baixe o aplicativo, entre nos grupos. Por quê? Porque depois que a gente sair desse período de quarentena e voltar à vida normal, muitas coisas vão precisar ser resolvidas. Uma delas vai ser esses acordos, essas mudanças que aconteceram nessa época que, de repente, alguma pode não vir a cumprir. E aí é importante você estar conectado. Você estando conectado, me falaram, me disseram, não, eu vi, assisti, eu estava vendo no grupo, eu estava vendo na rede do sindicato, quer dizer, é informação você tendo ela, não sendo um gancho, né, ou me disseram, ou me disse, é aquela confusão de que às vezes não é bem assim que a gente diz. Então é importante, a gente percebe que o teletrabalho vem acontecendo agora muito mais na educação infantil, o que não era até então. Então, é fácil de entrar nos grupos, né? Você vai precisar ter a certeza de se é importante ou não. Logo depois que passar esse período de quarentena, vai ser feitas as negociações coletivas e vai impactar no seu bolso as conquistas ou não. Então, é importante se conectar, né? Para que você tenha a clareza das informações. A gente percebe que as pessoas que estão enganjadas em alguma das nossas redes têm uma consciência muito maior do que aquelas outras pessoas que não têm. Às vezes nos criticam, às vezes não percebem que esses materiais já foram produzidos dias antes, enfim, ou essa informação já tinha sido passada. Bom, ao pessoal da ASA e de outras entidades que vão fazer as suas homologações agora nos próximos dias, muito cuidado, aquilo que o Dr. João falou ontem na live dele, tem problemas, depois nos procura, entre em contato pelos nossos canais, a Andréia está com o telefone fixo, né, no Sigma, pode mandar aí, ligar para ela, enfim, no horário comercial que ela vai te atender. Pelo WhatsApp, o Dr. João está à disposição, mande de sugestão, crítica, informação, né? Esse material que a gente está aqui atrás, ele é um pouco antigo, esse banner, até improvisei ele ali, mas tem coisas que sempre atual. Por exemplo, a parte jurídica, odontológica, médica e inúmeros convênios. Você que busca se associar aí, deixe seu contato. Então, logo a gente volte aí, a gente vai novamente estar percorrendo e fazendo esse trabalho. A gente vai organizar também algum pacote, alguma coisa aí que possa estar auxiliando nesse retorno para se associar ao sindicato e usufruir dos benefícios, tá? Então, em época aí também de quarentena, é importante, se você gostaria, ver o que precisa para quando voltar a rotina. Vai voltar, a gente às vezes está um pouco acelerado no ritmo global e às vezes precisa desacelerar pensando um pouco mais na saúde, né? É melhor ter um pouco de inadimplência e estar bem, sem
nada na família ou amigos do que a gente querer acelerar algumas coisas e depois ter mais uma dor de cabeça lá na frente. Vamos, então, cuidar com os especialistas. O Senalvo está sempre cuidando com carinho dos seus direitos. Logo após a minha live aqui, vai estar o Dr. João. Lembrando que os clubes estão de férias aí, o Recreio da Juventude Guarani, Banco de Horas, até o dia 20, mais ou menos, de abril. O dia 2, agora, a gente se reúne de novo com a SMED para ver a educação infantil privada e conveniada, tem que ficar ligado. E a gente vai ver também com a AFAS sobre os serviços de convivência e outros serviços que são também pagos por lá, pelo poder público, através dos editais. Então, tem que ficar atento, entrar nos grupos, que é muito importante. O pessoal que tem os acordos coletivos, nunca se precisou tanto de acordos como agora. Dificilmente as convenções coletivas vai se conseguir colocar muitas coisas, principalmente esses regramentos, essas coisas que são típicos, só nos acordos. Então, você que busca aí um pouco mais de tranquilidade, a empresa e para o trabalhador, é importante, de repente, fazer acordos individuais aí com o Senalba Caxias, tá? A gente fez aquele roteirinho, para encerrar, a gente fez aquele roteirinho antes de as pessoas entrarem de recesso, férias, e foi muito importante, porque tem muita empresa agora que não aceitamos. Até o dia 2 foi organizado aquilo, daquela maneira, os trabalhadores já se programaram e é preciso cumprir. Depois do dia 2, tudo bem, senta-se, conversa e se analisa esse novo cenário, tá? 98411-0119, Senalba Caxias. Estamos aí, entre nas redes sociais. Dúvidas, mande na live aí que o Dr. João, assim que eu encerrar a minha, ele começa a dele para trazer mais informação para você. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui, depois daqui no Senalba, com as perguntas que a gente recebeu, né? Primeira questão que vem muito, está vindo, é a questão da asa, né? O que acontece? Pessoal, cuidado nas suas rescisões, podem mandar que a gente vai revisar, só que a gente já tem a notícia que não vão ser pagas todas as rescisões. Então, quando chegar esse momento, a gente vai ter que fazer uma ação judicial. Então, não espere muito, nos procure imediatamente que isso acontecer, tá? Veio a pergunta, a questão das escolas fechadas, né? Questão das escolas estarem fechadas. Assim, pessoal, as escolas fechadas em Caxias, a regulamentação é até dia 2, tá? O ministro falou tal coisa. O ministro falou que pode ser que sejam fechadas por mais 30 dias, que cada município deve consultar os técnicos do Ministério da Saúde. Então, o que vai acontecer? Dia 2 vai ter a reunião do comitê de crise, que o presidente Clayton vai, e depois vai ser decidido o que vai acontecer com as escolas. Então, calma. Dia 2 teremos as respostas se as escolas vão abrir ou não, tá? Nesse primeiro momento, até o prazo que foi dado primeiro das fechamento das escolas, tá? Tem que se cumprir o acordo. Primeira coisa, salários. Não podem atrasar os salários. Se alguma escola de educação infantil, conveniada, privada, clube, qualquer empresa ligada ao Senalba, atrasar o salário, nos avise, nos comunique. Faremos a denúncia, tomaremos as providências devidas, tá? Principalmente por uma questão. A SMED, Poder Público Municipal, vai pagar normalmente as empresas conveniadas ao município, sem atrasos, e as escolas credenciadas, que são aquelas privadas que vendem vagas, tá? Dia 20 agora receberam seus pagamentos. Então não venham com a desculpa, as escolas não podem vir com a desculpa que não receberam da prefeitura. Dia 20 a prefeitura pagou todo mundo, mesmo com as escolas fechadas. Tanto as privadas que são credenciadas que vendem vagas, quanto as conveniadas ao município. Então não pode ter esse atraso de pagamento de salário, tá? Então essa é a questão. Pessoal, estou perguntando muito sobre teletrabalho. O Senalba foi o primeiro sindicato a se manifestar no momento que estourou a crise e não deixando claro quais eram as regras que podiam ser feitas. Podia ser feito teletrabalho, podia ser dado férias, recesso ou descanso, ficar em casa pelo banco de horas. O que acontece?
Quem recebeu férias é férias, não faz nada, não trabalha nada, não tem que fazer nada. Porém, quem ficou como teletrabalho, além de ter avisar o sindicato, tem que ter feito um acordo entre as partes, entre o trabalhador e o empregado. E o teletrabalho não se regula por horas. Teletrabalho se regula por atividades. Então, assim, não é um horário fixo, tu não tem horário, descanso, intervalo, não. Teletrabalho é por atividades, por ordem do que for enviado, o que foi mandado para ser feito. Então, só que assim, se tu tá de férias, é férias. Se tu teve recesso, é recesso, tá em bancos de horas, tu também tá de folga. Se tu vai ter que pagar essas horas, tu não tem que trabalhar agora. Então, quem tá de teletrabalho é por atividades. Muita atenção. Então, tem que separar bem caso a caso. Teletrabalho é uma coisa, quem está de férias é outra, quem recebeu recesso é outro, e quem está em casa para depois pagar com banco de horas é outra totalmente diferente. Então tem que ter calma, caso por caso, nas dúvidas nos pergunte. Estamos à disposição, tanto o presidente quanto eu, quanto a doutora Morgana, para qualquer dúvida. Mas então fiquem atentos que cada caso é um caso. Mas se é teletrabalho, se tu ficou como teletrabalho, que a maior dúvida, o teletrabalho funciona assim, é por atividades que são enviadas, ordenadas e tem que ser cumpridas. Existe o bom senso, tem que haver o bom senso. É assim que funciona, é por bom senso. Então, pessoal, o teletrabalho é essa a questão principal que tem que cuidar, tá? Tem que ver umas questões, por exemplo, tá? Que é as perguntas que vêm mais aqui. Por exemplo, a determinação do teletrabalho foi feita pela empresa, tem que fazer, tá? Se a determinação foi teletrabalho, o que está acontecendo? Por exemplo, as conveniadas, todas estão recebendo e teoricamente teriam que fazer um teletrabalho, que é o quê? Vão ter que fazer atividades. Como tem que fazer essas atividades, tem que cumprir essas atividades. Se não cumprir as atividades, o patrão pode muito bem pegar e dar uma advertência. Depois da advertência, pode chegar uma suspensão, tá? E pode acabar demitido por justa causa. Então não adianta, tem que cumprir a questão do teletrabalho, porque foi o acordado, tá? Então esse é o cuidado que tem que ter, tá? Vamos ver o que mais, que perguntas que tem aqui que estão chegando, tá? Pessoal, as consequências, estão perguntando as consequências no futuro. A gente tem que ver quanto tempo que vai acontecer, como vai ser caso a caso, o que vai ter. Então a gente vai ter que ver que consequências, o que vai acontecer, que consequências vão ter, tá? Tá, pessoal? As dúvidas aqui que veio nos grupos do Senalba. Tô olhando aqui. O pessoal pediu dos respaldos que vão ter. Pessoal, o que acontece? A rede conveniada é uma entidade privada também, vocês são regidos pela CLT, com educação infantil conveniada. A educação infantil privada é privada igual a conveniada, porém, o poder público municipal tomou a decisão de pagar, inclusive as privadas e as conveniadas. Então a consequência para depois da reunião do dia 2, a gente vai ver o que vai ser feito com cada uma, a gente não tem como saber agora. Vamos ver, então as consequências a gente tem que esperar. Só lembre, pessoal, caso a caso, diferença teletrabalho, férias, recesso ou banco de horas, qualquer dúvida chame. Então, pessoal, eu acho que era isso e as dúvidas que eu tenho aqui. No mais, mandem o WhatsApp, vai estar o telefone aí, que daí a gente pode ir conversando e respondendo. Um abraço.